Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui a mais um podcast da Univita. Esse excepcional é um cara que a Thalita, minha esposa, queria vir de qualquer jeito, porque vai ser divertido. Você vai dar risada, eu vou dar risada. Como sempre, todo bate-papo com ele é muito engraçado, muito gostoso. Ele tem há mais de 20 anos trabalhando com cavalo de esporte. 50% dele ligado ao cavalo de pismo, 50% ligado ao quarto de milha, é responsável por várias feiras, vários eventos de esporte equestre pelo Brasil, viajado, e como ele mesmo fala, ele não tem a língua presa, não tem, tá? É impressão sua, tá certo? Eu já falo assim porque aí já tira qualquer tipo de bullying. Mas tá ele aqui, um amigo muito querido da gente, o Hélio Itapema, que aceitou esse convite. Obrigado, Hélio, por você ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço, Alaí, pelo convite. E já é consumidor do podcast, ouvia bastante podcast de vocês. Bacana. E quando você me convidou, aceitei logo de pronto, porque achei uma oportunidade muito bacana da gente bater um papo. Sem dúvida. Aqui é a casa dos amigos queridos. Então, calma, você veterinário, você que trabalha com equinos aí, vai vir pra cá, vai estar participando com a gente também. Todo mundo. Infelizmente, por enquanto, nós estamos com uma edição por mês. Né? Uma vez por mês, a gente, todo dia 1º às 19 horas de cada mês, nós estamos lançando um episódio novo. E quem sabe futuramente nós vamos mais vezes no mês aí, a partir de estruturar para ainda melhor para o pessoal. Nós estamos tanto no YouTube, para você que está em casa aí, nós estamos presentes tanto no YouTube, no canal da Univita Saúde Animal, quanto também no Spotify. Você pode estar baixando lá todos os podcasts, está escutando lá. Não, e é muito legal porque você tem a oportunidade de conhecer as pessoas, de ver o know-how dessas pessoas e, além de tudo, aprender, né? Porque sempre tem algum insight que você vai tirar um aprendizado, alguma coisa, tanto na parte equestre, na parte clínica, na parte de nutricional, quanto na parte de vida mesmo, de você saber o caminho que foi trilhado por algumas pessoas e ver um ponto em comum. Poxa, todos os profissionais que eu considero de sucesso passaram por essa etapa, essa e essa. Poxa, então tem uma coisa em comum aí que talvez eu tenha que passar também. Nossa, você é craque. Já fez o gancho que eu ia perguntar. Quem é o Hélio Itapema? Se formou aonde? Por onde passou? Como é que aconteceu? Assim, como surgiu essa paixão por cavalo? Sempre gostou? Nasceu gostando de cavalo? Fala um pouco disso aí. Cara, eu desde 89, alguma coisa assim, meu pai comprou um cavalinho, começou a criar, tá? Na cidade de? Ele tinha em Joanópolis. A gente tem esse sítio até hoje, na cidade de Joanópolis. Tem até hoje o sítio na cidade de Joanópolis. Não tem mais cavalo, não temos mais cavalos. É engraçado, quando vira a profissão, deixa de se tornar um hobby. Ser criador. Deixa de ser um hobby. E aí, de repente, eu me apaixonei meio logo de cara. E quando eu passei na faculdade, na época, não tinha tanta alternativa em São Paulo. São Paulo tinha um NIP e a USP na cidade de São Paulo. Não é como hoje, que tem bastante faculdade. Sim. E aí eu fui fazer Alfenas, em Minas. Me formei em 2000. Vim para São Paulo, tá? Para começar a seguir carreira. Primeiro, eu me tornei gerente de um Aras. Verdade? Gerente de um Aras em Atibaia. Hoje é em Cursando na faculdade? Não, depois de formado. Eu estava no último semestre da faculdade, durante o estágio obrigatório, na verdade. Eu fui contratado para ser gerente do Aras. Achei a oportunidade muito bacana, né? Nem reformado eu estava ainda. Daí para Nashville. E um dia, que raça trabalhava? Eu já formado, ele mexia com lusitano. E ele estava numa transição, parando de criar lusitano e começando no quarto de milha. Que na época estava começando o boom do tambor, em 2000 mais ou menos. Né? Sim. Era a época que o Miguel Dias corria Amendoadoc, muito tempo atrás. E aí, de repente, eu era gerente desse Aras e um dia um cavalo mancou. Cara, e quando eu fui examinar esse cavalo, eu me senti um pouco incapaz, porque eu pensei, o casco não doeu, eu fiz os testes de flexão, o cavalo não piorou, e eu parei por aí. Eu não sabia seguir adiante. Lembrando que em 2000 não era tão fácil o raio-x não era digital, nem todo mundo fazia ultrassom, etc. E eu não sabia o que fazer. E nesse momento, eu sentei, eu lembro de foi meu ponto de A virada. Virada, exatamente. Que eu falei, cara, não, eu quero mais do que ser isso. Não desprezando qualquer tipo de profissão. Mas eu não era nenhum bom gerente, porque eu não sabia, a partir dali, o que fazer.
E eu falei, não, eu quero mais. E eu fui para São Paulo fazer estágio. Eu já estava formado. Falei, não, vou fazer estágio. Larguei um emprego que eu ganhava relativamente bem. Uhum. Fui fazer estágio. Com 1 mês e meio de estágio, eu tive a oportunidade, fui contratado pela equipe que eu estava fazendo estágio. Uhum. Fui contratado, trabalhei cerca de 2 anos com essa equipe. Depois desses 2 anos, fui para a Alemanha. Fiquei um bom tempo na Alemanha, trabalhando com a Luciana Diniz. Fui para trabalhar de bacana, tratador mesmo. Verdade. Fui para trabalhar de tratador. Que é a oportunidade. Eu ficaria como tratador. Uhum. Na época eu não tinha condições de fazer um estágio fora, bancar passagem, tudo tal. Então eu ganhei a passagem, fiquei de tratador e o tempo que eu ficasse de tratador, eu conseguia bancar num hospital veterinário lá, na Alemanha, do Dr. Bunning, em Telgitz. E fui pra lá e fiz dessa forma. Fiquei um tempo na Luciana Diniz, era pra ficar 1 mês, ela pediu pra ficar mais um. Caramba, Fui ficando. E depois eu fiquei no hospital o mesmo tempo que eu fiquei na Luciana. Aí trouxe bastante bagagem. Voltei pro Brasil, trouxe. Principalmente salto. Cara, principalmente salto. A mentalidade equestre fora do Brasil é muito diferente, na Europa. Tá? Eu posso dizer, principalmente pela Europa. É completamente diferente do Brasil. Todo mundo tem o seu cavalo no fundo de quintal. E na época os hospitais... nos Estados Unidos também. Exatamente. E na época os hospitais em São Paulo, no Brasil, eram utilizados só para cirurgia. Hoje já está mudando um pouco a conduta. Lá não. Lá os cavalos chegavam para ver claudicação. Então eles colocavam o cavalo num trailer, chegava com o carro para ver uma claudicação. Então é muito legal, porque tinha o setor de claudicação, tinha o setor cirúrgico, tinha o setor... E o giro muito grande. É como se fosse um hospital. A pessoa vinha com uma ficha clínica, passava pelo trote. Claudicando da mão esquerda. Flexão, todo o exame clínico ali. Sim. Ele mandava na ficha do cavalo bloquear nervo digital palmar. O cavalo ia para uma salinha, fazia o bloqueio anestésico e voltava para ele trotar de novo. Enquanto isso ele estava trotando o outro. Ficava uma fila sentadinha. Produção. Produção total. Série. Ele via que se melhorou ou não, subia o bloqueio ou não. Aí se subia, mandava de novo. Mandava de novo bloquear. Se não melhorasse, se melhorasse ali, ele falava fazer raio-x do casco, vamos supor. Fazia o raio-x e ele ia lá olhar o raio-x quando estivesse pronto. Então, é uma linha de produção que eu achei muito bacana. É difícil até de acompanhar, porque eu gostava Ainda de é acompanhar assim? o caso. Ainda é assim, ainda é assim. Em 2003, acho que foi o ano que eu fui, 2002, Tem 2003. um volume considerável de animais, então. Volume considerável. Eles já tinham raio-x digital, coisa que não tinha aqui no Brasil. Já tinha cintilografia no hospital. Então, tudo aquilo que a gente tem contato de 2010 para cá, já tinha naquela época lá. Shockwave. Eu lembro que eu tive contato com muita coisa nova. Que depois de muitos anos foi aparecer. Muitos anos aparecer aqui no Brasil. Que show, que show. Exatamente. E hoje, como você... aí depois você começou a atender, aí quando você saiu da equipe e montou uma sua equipe? Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei trabalhando para a equipe novamente. Só que aí chega um momento... Como é esse desmame, né? Porque isso é legal para todo mundo que começa a trabalhar, porque é natural. Eu vejo 2 formas de uma pessoa trabalhar ganhando pouco. Essa é a minha opinião, até um pouco polêmico isso, mas... Ou quando ela aprende muito. Então eu ficaria de graça com alguns profissionais hoje. Entendeu? A gente está conversando de alguns profissionais aqui. Sim. Sei lá, um ferrador super experiente, veterinário ferrador. Eu ficaria de graça andando junto com ele pelo aprendizado que eu ia ter, até hoje. Que legal. Eu acho que ou com aprendizado muito grande, você pode ganhar pouco, é o que pode acontecer em umas residências, Sim. alguma coisa do tipo, ou quando você tem um plano de futuro, de carreira dentro daquela equipe. O doutor Reinaldo faz isso sempre, né? Ele vai para os Estados Unidos, fica 30 dias, 60 dias trabalhando para lá. De graça, trabalhando com alguém para poder aumentar o seu conhecimento. Ou quando você tem um plano de carreira dentro da equipe. Então, por exemplo, vou virar vice-presidente dessa equipe. O presidente é o Hélio, tudo bem. Mas eu vou ser a pessoa, o segundo nome aqui, e vou ganhar bem, mesmo estando do lado dele. Alguns lugares não tem isso. Então, chega num determinado momento, você fala, poxa, estou trabalhando bastante, tenho condições de atender sozinho e não acho que estou sendo remunerado
da forma que E deveria. é isso. Serviu até aquele momento, foi uma experiência E espetacular. eu acho que até o pessoal da equipe mesmo, ele realoca você, olha, atende esse cliente porque ele me gera uma Sim, demanda algumas maior. equipes sim. Algumas Ele equipes, sem mesmo dúvida passa, nenhuma. né? Algumas Passa algumas equipes- coisas para você, ó, esse aqui você atende sozinho. Algumas equipes fazem isso mesmo, exatamente. Que é muito legal. Isso é um voto de confiança fantástico. É legal A e lealdade. você consegue prender a pessoa. Sem dúvida. Porque você chega, eu tenho hoje, a Bia trabalha comigo, eu repasso alguns clientes para ela, falo, não, vai você começou a atender, continua atendendo aqui. E normalmente o feedback do cliente é muito bom, porque ela dá uma atenção muitas vezes até maior do que eu. Que ela daria ela pro tem cliente mais dela. tempo, que ela daria pro cliente dela. Exatamente, então ela fica com aquele cliente. Cara, é e eu muito show, consigo isso manter é- a pessoa junto comigo por um período maior, feliz. Isso aí é um negócio muito interessante, Hélio, que essa sua colocação, porque essa dificuldade, até para as meninas que você trouxe aqui, que acompanham você, é uma dica para elas, como isso vai acontecer, né? Sem dúvida. Porque você começa a trabalhar para um veterinário, dentro de uma equipe de um veterinário, putz, como que eu vou chegar para ele e falar que não tô mais cabendo, que eu quero algo a mais e E tudo, cabe né? a nós, Alan, ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro. Sem dúvida. Porque se as pessoas estiverem acostumadas a ganhar R$ 1.000 por mês, trabalhando Igual louco. 7 dias no mês, na semana, entendeu? Quando elas saírem da equipe e alguém chamar a pessoa para fazer um exame de compra, fazer uma castração, examinar um cavalo manco, quanto que ela vai cobrar, coitada? Sem Ela dúvida. está acostumada a ganhar R$ 30 por dia. Sem dúvida. Aí, de repente, ela vai falar, meu, vou cobrar 100. É 3 vezes o que eu ganhava com Sem dúvida, o sem João, com o Pedro. Então, cabe a nós direcionar essas pessoas de, Colocar ó, é elas assim no que mercado de funciona, uma forma de uma forma responsável. responsável e legal. até coerente, para que ela seja depois sua concorrência. Sem dúvida. Porque concorrência não é uma coisa ruim, cara. Concorrência é uma coisa boa, te tira da zona de conforto. Uma concorrência leal, uma concorrência boa, sobe a maré para todo Sem mundo. dúvida, sem dúvida. Sobe, eleva o nível. Tanto que eu sou amigo de todos os veterinários que são meus concorrentes raros, assim. Verdade. A Univita tem muito disso aí. Nós nos relacionamos com todos muito bem com todos os nossos concorrentes também. Sim. Vetinil, Organat, Lavisul. Eu não tenho receio nenhum em falar, porque são os proprietários dessas empresas, eu tenho um respeito muito grande por eles, uma admiração muito grande por eles. Porque eles estão no mercado há muitos anos, fazem um trabalho legal, sabe? Tem produtos de qualidade também. E nós estamos aí, cara. E se eleva o mercado. Se eleva, Alan, eleva para todo mundo. A ideia é a pessoa, no caso dos laboratórios, Sim. é ter a consciência da importância do nutracêutico, por exemplo. Sem dúvida. É importante isso, porque qual vai dar aplicado- preferência de cada um. Qual Exatamente. nutracêutico O indivíduo, vai dar qual vai preferência de atender. cada um. Agora, a importância, colocar a importância dentro do mercado e você não consegue colocar isso sozinho. Então, Exatamente. eu ter, da mesma forma, o Priante, o Alfredo, no caso da Hípica, o Rafa, a Priscila Azevedo. Falando da importância de Cara, se todo mundo determinado tiver procedimento. dando a importância do veterinário... No exame de clínico compra, por esportivo, exemplo. Do exame de compra, do veterinário clínico esportivo. Conscientiza a etc, pessoa etc. em fazer o negócio. É excelente. Isso só levanta a maré para todo mundo. Só levanta... E se levantar a maré, meu barquinho tá lá junto. Ele vai subir junto com o dos outros. Eu acho Sem que dúvida, sem dúvida. é fantástico. Bacana. E quando eu saí dessa equipe, eu fui trabalhar pela Hípica Paulista. Uhum. Pela Hípica mesmo, contratado como veterinário da Hípica Paulista, só que aí plantões, o que foi espetacular, porque eu já tinha tempo para poder sair e seguir uma carreira solo, mesmo fazendo os plantões. Lá eu fiquei até 4, 5 anos atrás, bastante tempo, e tô até hoje na Hípica Paulista, onde é minha sede, né, Sem hoje. dúvida. E mudando um pouquinho de assunto, mas dentro desse mesmo contexto, como você enxerga a equinocultura hoje, nesse quesito da veterinária mesmo, essa relação proprietário-veterinário e o modo certo de tratar o cavalo, de cuidar do cavalo? Como você enxerga isso? Porque uma coisa que você falou interessante lá na Europa, né, sobre a importância dos hospitais, as pessoas levarem, nos Estados Unidos funciona da mesma forma, se existe muito. Você acha que isso pega aqui no Brasil? Eu Em acho placa? que já está pegando, eu acho que já está Porque o pessoal tem muito isso. Assim, vou mandar pro hospital, vai vir aquela conta. Eu acho que já está emplacando no Brasil. Eu acho que a pandemia pro cavalo foi uma coisa... não dá para dizer que a pandemia foi uma coisa boa. Para ninguém, de forma questão alguma, foi uma humanitária coisa boa, falando, né? exatamente. Mas pro cavalo mostrou a importância do agro.
pro Brasil, pelo menos. Então, as pessoas saíram dos grandes centros e acabaram indo ter aula em hípica, começar a ver a importância de um cavalo na criação do seu filho. Então, eu acho que o mercado mudou até nesse período da pandemia. E já vinha mudando e vem mudando, vem se profissionalizando cada vez mais. Tá? Eu acho que isso está muito, muito, muito bom. Os proprietários com ideia da importância de um exame de compra, como você disse mesmo. Antigamente eu via muito esse discurso: poxa, eu estou pagando no cavalo quase o valor do exame de compra, então não vale a pena fazer. Mas quanto você vai gastar por mês com esse cavalo? E o apego emocional que você vai ter com esse cavalo para depois ficar com ele parado 6 meses, 4, 6 meses, 8 meses, tratando de algum problema. Então, hoje, várias coisas estão mudando para o lado bom. Eu acho que vem um pessoal muito bacana por aí, tá vindo uma geração de veterinários e veterinárias no Brasil, coisa que nos Estados Unidos está muito em falta, a veterinária de equinos. Nos Estados Unidos, o mercado de veterinários de equinos está precisando de profissional. Pontuar também que até essa sua fala que está vindo gente boa, mas também tá vindo muita gente que tá deixando a desejar também. Mas apesar que o mercado mesmo vai selecionando, né? Eu tenho medo dessa frase. Eu tenho medo dessa frase, porque assim, eu acho que o mercado selecionar é importante, mas deveria existir um processo de seleção antes do mercado, que não tem. Um filtro, né? Esse é o problema. Que na nossa época tinha um processo de seleção que era vestibular. Ou prova do conselho. Entendeu? Você chegou a fazer a prova do conselho? Cheguei a fazer. Eu também fiz. Eu cheguei a fazer. Na minha época eu fui a última turma que era obrigado a fazer. A prova do conselho eu fiz, mas é assim, tinha a primeira seleção que era o vestibular. Sim. Que é uma seleção difícil. Sim. Hoje já não tem essa seleção. Hoje, assim, infelizmente, vários estagiários não sabem escrever. É triste você falar isso, mas eles mandam solicitando estágio. Oi, e aí, beleza? Tô afim. Outro dia eu recebi uma mensagem dessa de uma pessoa solicitando estágio. Tô afim de fazer um corre com você. Desculpa. É inadmissível. É um negócio, respeito, né? é inadmissível um negócio desse. Então, quer dizer, eu concordo com você. Deixar o mercado selecionar é perigoso, porque o mercado ainda aceita alguns desaforos. Infelizmente, porque o proprietário não é obrigado a entender de cavalo. O mercado do cavalo é muito bom, graças a Deus, porque várias pessoas que estão ligadas ao cavalo já viram infiltração, já viram atendimento de cólica, então eles sabem o que é certo, o que é errado. O profissional do cavalo, o treinador, eles entendem bastante do que está sendo feito, mas ainda eu acho perigoso deixar o mercado selecionar. Eu acho que uma vez que você caiu no mercado, você já devia estar com uma base melhor. Base melhor, né? Uma base melhor. É uma coisa que eu observo bastante. E até a gente usa as redes sociais como uma forma de divulgar o trabalho que a gente está fazendo. O próprio podcast, a sua presença aqui é um exemplo disso. Está divulgando o seu trabalho, o que você faz, como você pensa, como você age no seu dia a dia, a relação com seus clientes e tudo mais. E eu tenho observado, de uns tempos para cá, que essa geração muito jovem, muito nova, está vindo usando desse artifício das mídias sociais. Sim. E aí se fala muita besteira também. Sem dúvida. Porque eles não têm experiência, não têm a preparação. Na clínica, eu como veterinário falando e estudioso da nutrição em si, tem muitas coisas que a gente afirma que é condutas, como nós estávamos comentando antes de iniciar a gravação. São condutas. E, isso requer avaliações e tudo mais, e que não está certo e nem errado. Mas tem alguns preceitos básicos. Cada um tem sua conduta. Exatamente. Mas existe também o certo e o errado. Exatamente. O errado é errado. É errado. Você fazer uma cirurgia num cavalo sem luva e postar é errado. Sem dúvida. Você não poderia estar sem luva. E se você, por acaso, fez sem luva sabendo que é errado, não filme e não poste. Você está criando armas contra você. Contra você. Entendeu? Então, isso e não é cobrado. Isso não é cobrado. Eu falo porque tem algumas, na equinocultura, a gente enfrenta ainda, tem pouco, bem menos, tá? Antigamente era muito mais forte. Algumas crendices, né? Crendices, não só, acho que, não sei nos outros segmentos, a especialidade é nutrição, mas muitas crendices de nutrição, que a gente tem que derrubar isso. E aí se essas pessoas mais jovens estão vindo
com abraçam essas crendices tipo, reproduzem isso de uma forma absurda, porque é mídia social. E não é crendice. Às vezes você vê post com não sei quantos milhões de views e você fala, cara, tá errado. Tá errado. Eu tô até um pouco polêmico. Eu brinquei com todo mundo que ia criar uma página. Ia ser segredo. Mas eu não vou criar mais. Então, porque eu já falei. Agora não vai ser segredo pra ninguém. Aí o cara pega uma página lá fazendo Exatamente. Se criar e não sou eu, gente. Ia chamar Vete Sincerão. Que eu ia bater de frente com todo mundo que postasse coisa errada. Eu hoje tô até fazendo isso. Eu não tô citando nomes. Mas aí declarado. Mas quando chega uma coisa que eu acho muito errada e que pode prejudicar muitas pessoas, eu chego e tô colocando no meu Instagram mesmo e colocando, gente, isso que foi falado foi errado. Teve uma vez que falaram que, poxa, você não é inadmissível você fazer residência hoje. Erra atendendo o cavalo, é mais fácil. Cara, como é que você vai errar? Gente, a veterinária, um erro na veterinária é doloso. Não é culposo. Não, uma coisa... Se você errar sabendo que você pode estar errando e matar um cavalo, gente, isso é doloso. É muito perigoso. Então a gente não tem chance para erro. Sem dúvida. A gente tem que pensar dessa forma, pelo menos. Pode dar uma derrapada? Pode. Mas pelo menos você tem que ter a responsabilidade de minimizar os erros para não sair errando por aí e colocando em risco a vida do animal, né? Esses dias eu tava vendo um veterinário falando, né, com vários views também, não, porque você tem que dar o feno com 1 hora de antecedente, de intervalo da ração, porque o feno varre a ração. Falei, de onde tirou isso, cara? O feno não varre ração, não. O feno diminui a motilidade, a ração passa mais rápido pelo trato gastrointestinal. O feno tende a segurar, porque é fibroso, ele tende a transformar aquele... Então, quer dizer, restringir a dieta do feno, que o animal nasceu para comer capim. Então, ele tem que ser à vontade toda hora, vai tirar a ansiedade do animal, o animal vai estar digerindo aquilo vai estar acompanhando toda a dieta do animal, diminuindo a velocidade do trato gastrointestinal com relação à absorção de muitos nutrientes, como o alimento concentrado, como um determinado suplemento que você dá. E o cara defende isso. Não, porque tem que ter um intervalo de tempo que você não vai varrer. Absurdo, um absurdo. Por exemplo, alguns conceitos, o animal com aquela diarreia muito forte, o pessoal cortando capim verde para dar para o animal, sabe? Quer dizer, o alimento com mais água, ele vai ter maior passagem no trato gastrointestinal. Então, alguns conceitos que é difícil você estar adaptando, implementando, e muitos veterinários firmando esses conceitos errados. E hoje é tão que dificulta, fácil, cara, você estudar. É tão fácil, tanto trabalho. E o pensamento clínico também, né? Sim, tipo assim, fisiologicamente, o que ocorre? Não, e assim, Alan, é uma coisa que pode ter dado certo com um. Porque naquele momento você deu o capim X numa diarreia e aquele cavalo melhorou. Isso não é uma regra. Então, se melhorou, fala assim, vou dar uma estudada a respeito desse capim, porque eu acho que talvez seja uma boa para tratamento de diarreia. Então, as coisas novas, quando chegam, eu vejo as pessoas, tipo, tem critério. Sei lá, vai estudar, vai, antes de mergulhar de cabeça numa coisa que você acha que é a salvação do mundo, e eventualmente não seja. E eu acho que o que falta é isso. Voltando ao assunto da geração, eu acho que é a geração de uma cultura mais fácil. Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que é importante isso e essa conscientização, a gente conseguir conscientizar o criador, o veterinário, de como se portar nesse momento, nesse período, é importante. É um desafio que a gente tem na Univita. A gente vende conceito, e dá informação. Não só tanto nas mídias sociais do Instagram, quanto nos podcasts, né? Eu procuro ajudar muita gente para passar um pouco desses conhecimentos básicos e certos para ser feito, né? E que a gente tem essa dificuldade. Eu contesto. Eu contesto mesmo. Porque... vou fazer isso por causa disso. Me mostra um trabalho que prove isso. Aí a pessoa, não, mas é bom porque lubrifica. Tá, me mostra um trabalho que me prove isso. E eu já tô com 3, 4 na mão. Isso eu já tive discussões, vamos dizer, com um fisioterapeuta que falou que fazendo a fisioterapia o tendão ia se regenerar em 1 mês. Aí eu falei, me mostra um trabalho que fala que essa terapia
faz regenerar um tendão em um mês. Não, mas melhora porque a minha experiência... Calma, me mostra um trabalho. Aí, não. Eu mostro já 5 trabalhos dizendo que mesmo com o uso da terapia, pode organizar a cicatrização, o que é ótimo, mas não agiliza a cicatrização. Sem dúvida. Entendeu? Então, as pessoas ouvem em sites, às vezes até de podcast e tal, e usam aquilo como uma verdade única. Gente, isso tem que ser um gatilho para você falar, pô, que legal. O Hélio falou que o tendão demora 4, 5 meses para cicatrizar. Vou pegar um trabalho sobre isso. Vai lá, digita em inglês, cicatrização de tendão. E pega os trabalhos, leia sobre isso. Aqui, essa cultura de Instagram, tem dicas, tem coisas muito legais, muito bacanas, sites muito bacanas, muito legais. Só que serve de gatilho para você ir mais a fundo no assunto. Não para você pegar uma frase da pessoa para você falar uma coisa polêmica aqui, vamos dizer, triacinolona é bom para articulação. Pronto, pega esse corte aqui, vai sair todo mundo falando, ele falou que triacinolona é bom para articulação. Não. Usado num determinado momento, a triacinolona pode ser boa. Com uma determinada indicação? Com uma determinada indicação pode ser boa para indicação. Mas a triacinolona degrada a articulação, destrói a articulação, não é tão boa para articulação? Sim. Quando usada sem parcimônia, quando usada sem indicação clínica, ela pode ser muito prejudicial à articulação. Então, quer dizer, as pessoas têm que... Aí, pega um trabalho sobre triacinolona, 10, 20, e vai ler os trabalhos. Mas isso acontece quando a gente fala na nutrição, quando fala de silagem. Silagem para cavalo não presta, não tem como ser usado. Calma, meu. Tem muita região que só tem isso para ser usado. Tem muita região que é o único artifício. Tem muita gente que fala, o cara fala, eu uso há 10 anos, meu cavalo tem 12, 15 anos, sempre comeu isso, nunca deu problema. Então, quer dizer, o critério para ser usado, você tem que entender um contexto geral, que é a anamnese que a gente fala. E busque pessoas que entendem do assunto para poder te dar um feedback, porque se você usar como verdade única hoje, tá cansado desse mundo polarizado, né? Que ou é isso ou é aquilo. Ou é aquilo, não, vai estudar, vai se aperfeiçoar. Vai entender as realidades. Poder abrir um leque de opções e aí dentro desse leque você escolhe a melhor opção. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro da ortopedia, que é o que você mais atua, né? Tanto em cavalos, 50% cavalo de piso, 50% cavalo de... quarto de milha, claro que isso muda de uma raça para outra, de um esporte para outro. Qual que é o principal problema ortopédico que você tem observado? Alan, tô pegando muito disso e disso. Depende da modalidade. Esse final de semana foi até muito engraçado, que nas últimas 24 horas, de sábado para domingo, eu fui marcado em 5 posts, entendeu? De pessoas que ganharam prova, foram bem em alguma prova, tarará. Um de adestramento, um de laço em dupla, um de salto, um de apartação, Foi 5 modalidades diferentes, entendeu? Cada um marcou em uma. Foi até engraçado. Eu até repostei e falei, cara, que legal, que legal. A diversidade, né? A diversidade, exatamente. E depende da modalidade. Quando você vai falar de rédeas, de apartação, não tem como não pensar em curvilhão. Por exemplo, o esforço é muito grande nos membros pélvicos, esforço de repetição, então você tem muita lesão de curvilhão. Cavalo de salto, a gente tem muito problema de navicular. Por exemplo, por causa do impacto, da recepção do salto, etc, etc. Entendeu? Cavalo de tambor são várias lesões que a gente encontra, inclusive até linhagens. Tem linhagens que tem como fator predisponentes paravão. Então você pega determinadas linhagens que quando você faz um raio-x você tem esse paravão no curvilhão. É muito comum. OCDs em cavalos de salto, que são cavalos maiores, então é muito comum você encontrar OCD. Depende da modalidade, você encontra determinadas patologias. Só que o engraçado é a conduta pós-patologia encontrada. Entendeu? Como o proprietário conduz aquele caso clínico. O que eu vejo, e eu acho muito legal, e eu tento passar isso para meus clientes também de Western, é que o cavalo de salto, de adestramento, ele pensa muito mais na longevidade do animal. Sim. Entendeu? E isso eu acho muito bacana. Então as terapias são sempre pensando na longevidade do animal. E aí vou voltar na triancinolona. Aí você pensa, faça um triancinolona ou faça um lisado plaquetário, um IRAP, uma coisa que pode preservar a articulação
por um prazo maior, ou uma triancinolona para fazer o cavalo correr no final de semana. Então, isso entra na terapia que você vai utilizar para tentar recuperar o animal, entendeu? E isso também é diferente de acordo com as modalidades. Só que o engraçado, eu trabalho da minha forma. Eu estou com 48 anos de idade, já estabeleci minha forma, minha metodologia de trabalho, como eu penso em trabalhar, e eu atraio clientes que pensam como eu penso. Então, uma coisa mais, uma longevidade para o animal. Exatamente. Então, quer dizer, graças a Deus, meus clientes são apaixonados por cavalos. Eu brinco que eu atraio loucos. Entendeu? Tem um monte de cliente louco, talvez alguns até estejam vendo e estejam até se identificando, porque eu falo para eles que eles são meio doidos, entendeu? Porque eles têm uma preocupação extrema com o animal. E isso é muito legal, independente da raça, independente do esporte. Muitas vezes eles falam, não, Hélio, vamos tratar o tempo que precisar, recupere o animal e eu boto todas as cartas na mesa. Olha, você tem essa terapia, essa. Hoje, por exemplo, em ortopedia, em terapia articular, a gente tem mais de 10 terapias articulares. Que trabalham juntas ou de forma ou juntas ou concorrente. sozinhas, mas aí você tem que estudar qual é mais indicada para aquele tipo de problema. Sim. Então, desde uma artroscopia, de uma cirurgia para tirar um fragmento de um OCD, ou fazer uma lavagem articular, ou um problema de osso subcondral, até uma terapia celular, que não é terapia regenerativa. Toma muito cuidado com isso. E até com suplementação, quando eu falo de suplementação articular. Eu trabalho com colágeno, a gente tem um colágeno da Univita, que são peptídeos bioativos de colágeno, então são fragmentos da proteína de colágeno, e ele tem a bioatividade, porque ele atua lá na articulação, estimulando o condrócito a produção de a reorganização da matriz articular, não refazer a matriz articular. Não, cicatrizar, reorganização, não é regenerar. Exatamente. Regenerar não existe. Não, Mas assim, e essencial. O uso de nutracêuticos, inclusive recomendo que tiver a oportunidade de assistir uma palestra da Raquel Bacarin, a professora Raquel da USP. Bacana. É espetacular a palestra dela de nutracêuticos. Que entendeu? Show. Ela explicando Vou procurar a importância de terapias, dessas terapias. Ela fala muito na palestra que eu assisti, pelo menos, de terapias articulares, entendeu? De nutracêuticos para articulação, destinados à articulação. Então, todas essas terapias com nutracêuticos são essenciais. E às vezes passa despercebido. Às vezes passa despercebido. Principalmente quando você quer um resultado rápido. Mas ele também é bom para um resultado rápido. Ele demora mais para fazer efeito. Mas calma aí, você só quer correr esse final de semana? Você não vai correr depois que fica bom? Você vai correr depois? Exatamente. Então, se você puder usar... vou usar uma terapia mais agressiva nessa articulação para ele voltar rápido. Ótimo. Associa ao nutracêutico. Porque você vai ter que usar essa terapia novamente depois de muito mais tempo. Você não vai ter que usar a cada 6 meses, que a gente sabe que vai deteriorando a articulação, e de repente, de ano em ano, vira de 6 em 6 meses, 6 em 6 meses vira de 2 em 2 meses, até o momento que você não tem mais articulação para poder usar e perde o cavalo. Infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta. E hoje, cara, eu acho que é essencial. Eu uso. Sem dúvida. Eu uso para minhas articulações que já não são. Sem dúvida. E você denota esses problemas ao quê? A intensidade de provas, tá prova todo fim de semana, tá sempre indo. A criação do animal. Nós estamos criando mal ainda, nós não estamos nos preocupando com isso só quando tem o problema, né? Ou o péssimo tratamento mesmo, erros. Quando teve aquele primeiro sinal, nós erramos. Pecamos. Eu acho que tem uma série de fatores. Eu acho que o conjunto desses fatores. Eu acho que o excesso de prova, sem dúvida nenhuma, eu tinha uma cliente minha que saltou até Pan-Americano, etc., que ela falava, um cavalo ele tem direito a 1000 saltos. Ele nasce com cartão de memória para 1000 saltos. Quando chega no 1001, algum problema ele vai começar a dar. É igual o mouse. É igual o mouse, igual uma janela. 200 cliques. Chegou no 200, quebrou. Exatamente, é igual uma porta. Algumas portas vão abrir e fechar uma dobradiça o dobro do que a outra, mas a vida útil dela é aquele. E eu meio que entendo isso. E uma articulação funciona dessa forma também. Quando você tem um manejo
é perfeito. Vamos pensar, gente, desde a receptora, desde o parto, desde o potro novo. Então, se tem um manejo muito bom desde essa fase, você minimiza os problemas. Eu tô cansado de fazer vet check de cavalo que tem uma pruma horrível. Porque não cuidou de um casqueamento desde da base do potro. E a gente está falando de animais de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Então, calma lá, você não casqueou um cavalo que vale 1 milhão hoje? Sabe assim? E não estão falando de preços, porque de 10 vai sair um caro ali no meio. Sem dúvida. Então, eu acho que esse manejo inicial, essencial, não é minha área, mas eu recebo já com problemas que poderiam ter sido resolvidos Claro, lá claro. desde novo. Acho que esse manejo inicial é essencial. Segundo, minha opinião, excesso de prova, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo que a gente tem que planejar o ano atlético dos nossos animais. Começar o ano com quais provas eu vou participar? Vou participar dessa e dessa. Sem dúvida. Qualidade de pistas. Não digo pistas de prova só, porque a prova é 2 dias na semana. A pista no Aras, que o cavalo trabalha. Entendo. Pensa num negócio. Qualidade de pista. Ferrajamento essencial. Sem dúvida. Essencial. Ferrajamento. Cavalos muito novos indo para trabalho. Eu acho que trabalho isso extremamente intenso. extremamente Só que intenso. isso é uma polêmica e acho que, pelo menos no quarto de milha, isso não vai mudar. Faz parte do business do quarto de milha, essa precocidade do trabalho. Posso dizer, por exemplo, você pega nas rédeas que eu estou mais envolvido, enquanto no hipismo, o cavalo começa a ficar bom com 9 anos, nas rédeas já tá velho, caducando. Tipo assim, No já hipismo eles limitam. O cavalo não pode saltar com 6 anos uma prova de 1,40. Ele é proibido de saltar uma prova. Cavalos novos, 6 anos, é altura X. 7 anos, altura X. 8 anos, altura X. A partir daí, tudo bem, é mais liberado, mas o cavalo já está com 8 anos. Entendeu? Ele não vai saltar 1,30 com 5 anos de idade. Por mais espetacular que seja o cavalo, por mais precoce que ele seja, por mais, não vai saltar essa prova. Não adianta. E vamos mudar um pouco. Queria saber na parte sua, o que você utiliza hoje? Hoje, o que você valoriza nos seus cavalos de prova, né? Nos cavalos que você atende de prova, na parte nutricional. O que você tem utilizado? Não só na parte de nutrição mesmo, na parte de suplementação. Tá, deixa isso para um segundo momento. Na nutrição do cavalo que você atende hoje, o que você tem visto e o que você valoriza dentro do dia a dia deles? Bom, primeiro, uma nutrição de confiança. Vamos lá. Há 1 ano atrás nós tivemos vários quadros neurológicos em cavalos no estado de São Paulo mesmo, vários quadros neurológicos, alguns confirmados de leucocefalomalácia. Então, tem exposição de micotoxina. Micotoxina. Então, a primeira coisa, uma ração de qualidade que você confie na matéria-prima dessa ração. Isso eu acho essencial. Sim. Tá? Porque o risco de você ter algum problema nesse sentido é um risco que é irreversível. Sim. A gente sabe que o diagnóstico diferencial de leucocefalomalácia é que o animal não passa de 48 horas vivo. Não, mas e outra coisa, uma coisa importante que você colocou isso aí, que é importante a gente comentar aqui também, quando nós falamos das principais marcas hoje no mercado, existe uma qualidade, uma confiança muito grande nisso. Independente de X, Y ou Z. Você pega, vamos dizer, as top 10 aí, as top 5, você vai ter uma preocupação com isso. Mas isso não compensa, não classifica a dieta total do animal, né? Não. Então, quer dizer, é somente uma porção dela. Feno. Exatamente. Aí você tem a opção, dentro de feno, você tem a opção de feno, de pré-secado, de silagem, de uma série de situações diferentes. Só que é o seguinte, quem produz o feno, ele não te entrega um laudo com nível de garantia. Não entrega. E eu vou te falar, a gente tem casos vamos supor, mieloencefalite protozoiquina, EPM, causada pelo sarcocistneuroma, que a origem é a urina do gambá. Vamos dizer, mas na Hípica Paulista não tem gambá. Tá, e o capim que ele come? E o feno que ele come? Então, quer dizer, eu entendo, concordo, só que hoje você consegue já ter uma triagem pela qualidade do feno, até muitas vezes visual.
ou por análise. Então, eu acho que o feno de boa qualidade, água à vontade e de boa qualidade. Poxa, acabei de postar no Instagram dicas nesse calor até para manutenção da temperatura da água. Sem dúvida. Porque o cara deixar a água à vontade, tudo bem, mas, pô, se deixar debaixo de um sol danado, a água tá lá. Eu tava fazendo termografia na Hípica Santa Maria essa semana e tinha potes de águas que tava 36 graus. Não adianta, o O cavalo pote vai d'água. tomar nunca. Ele não vai tomar nunca uma água quente daquela, só vai tomar em extrema necessidade, onde Existe- já temos um sem problema dúvida. aí. Existem entendeu? trabalhos que falam que uma temperatura ideal do cavalo que ele gosta de tomar água é por volta de 25 graus. Que se você aumenta 3, 4 graus acima, você tem a de redução, chega de 20 litros de água. E abaixo também. Aí você imagina um cavalo com 20 litros de água a menos. No frio a gente enfrenta outro problema. Eu sempre falo isso. A gente já tem muita compactação no frio. Exatamente. Por causa do feno seco e por causa do consumo baixo de água. Então, quer dizer, esse tipo de cuidado na manutenção, pô, a gente tá tendo Brasileira de Amazonas em Curitiba. Os cavalos viajam 7, 8, 10 horas para chegar lá. Um calor, gente, tá uma coisa absurda, tá uma coisa extrema. Chegam lá, não consome água de qualidade, não tem um feno de qualidade. E não tem a cultura de controle de consumo de água, que é Exatamente. importante. A controle do consumo. Você não tem ideia. Uma coisa que eu comecei a procurar no Instagram, no Mercado Livre, é hidrômetro digital. Pra ver Sabe quanto que... custa o hidrômetro digital, cara? Pra você colocar antes da boia, que vai marcar R$60. Putz, besteira, né? É um hidrômetro É besteira, digital, cara. besteira. Que tipo assim, Sim. ali você vai olhar ali e falar, puxa, consumiu 40 litros hoje, 60 litros hoje. É um controle, Fantástico. é muito rico essa informação. Sem dúvida nenhuma, Né? sem dúvida nenhuma. E a importância da água, né? Uma água de qualidade, uma água boa. Poxa, eu faço eventos em vários lugares. E tem lugar que a qualidade da água não é tão boa. É uma água Sim, salobra, é uma água... E aí você vê que você atende muito mais cólica nesses lugares do que você atende num lugar que a qualidade de água é boa. Sem dúvida, É sem uma dúvida. qualidade bacana. Então, essencial, na minha opinião. Feno de qualidade, uma ração de qualidade e o feno, a alfafa. Lembrando, cada um no seu momento e com indicação para determinado cavalo. Sem Se dúvida. quer ganho proteico, se você quer ganho de energia. Em cima de uma dieta total, ração, né? Em cima da dieta Sua total. dieta total, que tá Exatamente. tendo. Até eu tô numa campanha forte aí com os produtores de feno e de pré-secado. Poxa, você tem um campo que vai te gerar 400 mil fardos de feno. Eles tinham que mandar junto o laudo. Sem dúvida. Sem Ué, dúvida. eu não tenho que colocar o nível de garantia no meu produto? No meu pra saco não de ter- ração de 25 quilos? Até para não ter que se defender depois com um possível... Exatamente, é um lote, causa meu. morte E outra, do cavalo. é uma análise barata. Eu tô falando de uma análise de R$100. Sim, sim, R$200 a análise. sem dúvida. E que isso daria um conforto, uma segurança, uma informação para quem formula a dieta total desse animal absurda. E a qualidade muda muito, Alan, muda muito. Sem dúvida. Você acha que nós estamos nessa fase aí de 40 graus Celsius, tá? Há 10 dias atrás tem uma tempestade aí absurda. Agora vem 40 graus, uma seca absurda. Já já nós vamos ver o inverno. Você acha que a qualidade do feno em julho É a mesma. é a mesma de que nós estamos tendo agora? É completamente Completamente diferente. Completamente diferente a qualidade. E a exigência do cavalo continua sendo a mesma. Sem dúvida. E aí você chega e fala, poxa, como é que a gente vai trabalhar nesse gráfico, nessa transição do Sem um complemento? acompanhamento nutricional adequado. Exatamente. E é o mais importante, porque se você for tratar só na base de concentrado, porque talvez tenha gente que não entenda de cavalo e vai falar assim, então eu vou tratar só no concentrado que é garantido. Não. O maior erro do mundo. Sem dúvida. Entendeu? Essencial. Muito mais essencial, na minha opinião, é o volumoso. sem dúvida Porque nenhuma. tanto é que eu falo assim, pessoal fala assim, mas o cavalo fala assim, a principal fonte de energia do animal é o volumoso. Porque é ele que participa de maior porcento da dieta total do animal, de Total. matéria seca. Sem dúvida. Então ele vai participar disso e ele há necessidade, ele tem a maior importância nesse papel. E as adaptações precisam ser feitas. É um ato falho, assim, a dificuldade de você controlar, por exemplo, no alimento concentrado, numa ração, é a proteína, o teor de proteína. Normalmente, quando você pega uma ração, o teor de proteína está dando maior do que normalmente vem indicado no rótulo.
dá sempre para mais. Eu nem sabia disso. É, porque é muito difícil. Quando você trabalha, para você, às vezes você aumenta a parte de energia e de acordo com o subproduto que você utiliza, ou do produto você sobe a proteína. Tem uma matéria-prima que está sendo muito usada, que é o DDG, né? Que está utilizado como fonte proteica e que quando você coloca ela, você automaticamente sobe um pouco. Pode fazer análise da ração de onde você está pegando. Normalmente a proteína está maior do que ela vem especificado no rótulo, que tem um nível de tolerância a isso, 10% a mais, 10% a menos. Mas muitas vezes costuma estourar isso aí. Porque é do jogo, é da formulação. Tá. Então, quer dizer, mas nós temos estar atentos a isso. Porque um excesso de proteína num cavalo de esporte, você tem o que pode ser gerado. Pode dar um problema. Existem algumas, de novo, lendas. Problemas respiratórios, você pode, devido ao excesso de amônia que você tem, agredindo as vias aéreas, esse animal inalando isso, de repente você pode evoluir para casos, problemas respiratórios por conta disso. Sem dúvida. E é super comum, hein? Exatamente. É uma das coisas mais comuns. Hoje, a gente fala muito de locomotor em cavalo de esporte. Poxa, o que eu tenho feito de endoscopias, DPOC, ontem eu peguei um hematoma etimoidal, entendeu? Muito grande, então a gente tem muitos problemas respiratórios. O pessoal que enxerga a alfafa como única fonte de volumoso, que também gera um problema para o cavalo de esporte. Você pega aí um cavalo de esporte de altíssimo desempenho, a exigência máxima de proteína dele é de 1.200 gramas dia. Quando você dá só alfafa, 10 quilos de alfafa, 10 quilos de matéria seca de alfafa... É o comum. Não, o que você acha de dar uma alfafa? Porque eu acho que ela tá rendendo pouco. Você vai estourar, você vai para 2.000 gramas por dia. Você não vai aumentar energia, exata. É outra lenda que eu pego super. É alfafa para ganhar energia. Às vezes até cansa você ficar explicando pro cara. Ele já come uma ração de 15%. Eu tô pensando em dar uma alfafa para aumentar a energia dele. Cara, você já tá dando proteína lá em cima, você já tá... Aí você quer dar uma alfafa. Cara, pega uma ração, vem aqui comigo. Pega uma ração de esporte. Lê a quantidade de proteína. 10%. Não é proteína, então? Não. E a dificuldade de implementar que o extrato etéreo ele é mais saudável para o cavalo, ele gera melhor benefício, ele é mais seguro, é uma fonte de energia segura para o cavalo, né? Os ácidos graxos. Então, quer dizer, é muito difícil você mudar esse conceito. E depende da gente que é veterinário. E se der bom resultado, ferrou a sua vida. Ferrou a sua vida. Eu acho que, assim, muitos dos cavalos estão... a mentalidade está mudando, graças a Deus, dos treinadores, tudo. Porque, assim, eu já chegou o proprietário falando, Hélio, o que você acha de dar alguma coisa pro cavalo correr? Aí eu vou conversar com o treinador fala, cara, isso é uma coisa que ele faz bem é correr. Para, não, eu quero dar para acalmar o cavalo. E aí eu falo, ufa, que bom. A mentalidade está mudando. Está acabando essa coisa de doping. Pelo menos os cavalos que eu atendo, tá muito melhor, mas tá muito melhor. Se o cavalo chega inteiro, isso nós estamos falando de articulação, isso nós estamos falando de respiratório, isso nós estamos falando de tudo, de nutrição, nós estamos falando de tudo. Se o cavalo chega inteiro na prova, ele vai se desempenhar bem. Se ele chega debilitado, não adianta, amigo, não adianta infiltrar, não adianta você correr atrás do prejuízo. Nisso entra a parte nutricional, na minha opinião, e de nutracêuticos também. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Claro, você usar 12 suplementos, o cavalo não vai comer nem a ração. E um vai impactar na absorção de outro. Substitui matéria seca. Ver o animal. Claro. Hoje eu vejo como problemas articulares quase que essencial. Cavalo de esporte, se você puder entrar com algum suplemento articular, sem dúvida. Ter uma mantência, uma rotina em cima daquilo. Sem dúvida nenhuma. Isso eu acho assim, ad eterno. É fundamental. Ad eterno. Eu falo isso que eu tenho cavalo de esporte também, meu filho pratica e eles estão sempre... E não só oral, injetável também. Injetável também. Eu também faço alguns suplementos injetáveis também, em alguns períodos, em alguns momentos, porque são momentos críticos, momentos de maior exigência, momentos que você tem... Agora nós estamos na época de descanso, os animais vão descansar, então é característico de você, desses tipos de suplemento, ter uma ação favorável, poder participar de forma mais... sem o efeito deletério. Alan, eu atendo muito fora de São Paulo. Então,
Eu vou atender Rio Branco, Sinop, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então eu viajo muito, Maranhão, todos, unânimes. Todos os lugares que eu fui atender a primeira vez, eu desci do avião, todos, sem discussão. Todos falam, você trouxe bastante coisa para infiltrar, né? Que tem bastante cavalo manco. Trouxe. Eu já sabia que eu provavelmente não iria infiltrar tanto quanto eles estavam achando. Muda a ferradura desse. Faz isso naquele. Vamos fazer esse suplemento nesse. Vamos fazer isso naquele. Aí você vê 30 cavalos, 20 cavalos infiltrar um. Aí você vê a prova seguinte. Os 20 cavalos melhoram muito a performance, com uma ferradura. Claro. E você não colocou em risco a saúde articular daquele cavalo. Olha que legal. Que bacana. Que consciência legal que você volta para São Paulo. E de repente, na segunda visita, os caras já não estão insistindo em filtrar, porque eles viram que deu resultado, Sim. aquele tipo de Valoriza a atendimento. conduta. Valoriza a conduta. E aí, na outra vez, sempre cai uma artrite séptica para você atender. Por uma infiltração feita anteriormente, que acabou contaminando a articulação e deu uma artrite séptica. Aí o cara fala assim, caraca, que bom que você não infiltrou aquele meu. Aí ele acha que infiltração é péssima. Não é péssimo. Não é ruim. Não é ruim, é muito bom. É uma arma que a gente tem na mão espetacular. Sem dúvida. Só que usada com parcimônia e quando indicado. Sem Não dúvida. infiltrar um cavalo inteiro para ver se acerta. É fácil também, se torna fácil. Daí, se eu Sem pegar o dúvida, cavalo mais manco do simples, pé, né? infiltrar o boleto, curvilhão, patela, a chance de eu acertar virou. E uma coisa 70%. interessante que você estava dizendo também, Hélio, com relação ao dia de prova, né, cara? Tem muita gente que faz do cavalo o dia de prova um inferno, né? O cavalo, ele fica... Putz, cara, ele odeia aquilo. Por quê? Porque ele não vai comer o que ele estava comendo, ele não vai beber o que ele estava bebendo, ele não vai treinar na hora que ele estava treinando, vai passar um calor danado, uma restrição de interação absurda e, pô, ele tem que estar bem. Mudança de manejo. porque E ele não vai tem comer que nada correr ele comia. bem. Mas aí o que vai determinar ele correr bem é aquela seringuinha. É aquele suplemento que ele não teve contato nem um dia do mês. Naquele meia hora antes vai ser o solucionador, vai salvar a pátria. E isso é uma luta nossa. É uma luta da Univita. O pessoal liga, é uma demanda muito grande que a gente tem. Não, mas porque esse aqui para correr no dia da prova. E eu falo que não tem milagre, cara. Não tem. Se você não fez a lição de casa bem feita, você não vai fazer. Eu tento passar para as pessoas que o dia de prova tem que ser um dia tranquilo para o animal. O cavalo é como se fosse um bebê. E um bebê gosta de quê? Rotina. Então ele precisa respeitar a rotina dele, respeitar a papinha dele, porque no dia ele quer de comer o que ele comia na casa dele. E esse dia tem que ser um dia tranquilo. O que eu posso fazer para deixar esse dia tranquilo para o animal? Quando você proporciona isso, o animal ele ama fazer o que ele faz. Sim, sem a menor dúvida, cara. E ele vem de casa já pronto. Ele vem com preparo físico, porque, você dá alguma coisa, bota o coração batendo de 40 batimentos cardíacos por minuto, você joga ele para 80 batimentos cardíacos por minuto, ele vai ficar ligadão. Fica. E o pulmão? Ele está acompanhando esses 80 batimentos cardíacos por minuto? Ele está acostumado com essa vasodilatação pulmonar nos brônquios? Sem dúvida. Não. Sem dúvida. Aí o cavalo sai da pista jorrando sangue pela narina. E você olha e fala assim... Exatamente. E a gente tem aquele instinto ataque ou fuga, né? Que o animal se agita tanto, o que vem depois da agitação? O relaxamento. E na hora que vem o relaxamento é a hora que você vai usar ele na prova. E não é só ataque ou fuga, é glicose, Exatamente. é a curva glicêmica, é o ciclo de Krebs, Sem dúvida. é a liberação de insulina, tem toda uma série de fatores que tem que ser estudados, que você fala assim, poxa, isso daqui é perigoso, isso pode causar isso. Quantos cavalos a gente não viu, quase que aposentados, que tem uma insuficiência respiratória absurda por uso contínuo de clenbuterol? Então usou clenbuterol durante anos, que antigamente era Liberado. super comum, usava toda a prova, e de repente o cara tá com 6 anos de idade, sem conseguir respirar direito. E o coração, do tamanho, se eventualmente você for fazer uma necrópsia de cavalo que toma muito clenbuterol, se atente ao coração. É até bonito de ver, infelizmente. O coração tem 3 vezes o tamanho do coração normal, com a parede dessa largura.
como é que isso vai trabalhar normalmente? Sem dúvida. Uso E que constante. não é, que Então, nós não estamos dizendo uma campanha contra o clenbuterol de maneira alguma. longe disso. Nós estamos só dizendo que só O precisa uso de uma indicação inadvertido certa. de uma medicação. Exatamente, de uma Qualquer suplementação A correta. diferença do remédio do veneno É a dose. Acabou isso, Perfeitamente. sem dúvida nenhuma. A Perfeitamente. diferença do remédio do veneno é a dose, entendeu? E nós caminhando agora para a reta final, Hélio, eu queria saber quais são os planos do Hélio. O que nós temos aí, qual que é a sua ideia nesse ano, 2024, quais conquistas você espera realizar, como você espera trabalhar, o que você tem a dizer sobre os seus projetos mesmo, né? Passa um pouco para a gente aí, Alan, eu cheguei onde eu gostaria de chegar, de verdade. Ah, mas você tá no topo? Não, e nem quero chegar no topo. Eu acho que eu cheguei onde eu quero chegar profissionalmente, trabalhando com tranquilidade, continuo estudando muito, 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 porque tudo muda, as terapias vão mudando, tudo vai mudando diariamente e até sua opinião sobre determinados assuntos, então claro. Continuo estudando diariamente, tendo insights legais sobre... Só que eu acho que eu cheguei onde eu quero chegar profissionalmente, de uma conduta ilibada no sentido de poder entrar em qualquer lugar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida. Hoje é engraçado porque eu atendo muitos veterinários, mas muitos veterinários, assim, e presto serviço para muitos veterinários, que teoricamente seriam meus concorrentes. Uhum. Então, eu presto serviço para Priscila Azevedo, para o Alfredo, para o Rafa, para o Priante, para quase todos os veterinários eu presto serviço hoje. Então, isso me deixou numa posição super confortável quanto à conduta que eu tive até hoje. No sentido de que, poxa, estou caminhando certo. É sinal que eu tô no caminho certo. Esses dias o Neymar pediu para eu ir ver um cavalo para ele, para dar uma segunda opinião. E eu falei, Neymar, então me manda todas as imagens que você tem. Ele falou, não, eu quero que você comece do zero para você não ter um viés que eu já tenho do que esse cavalo tem. Eu fui ver o cavalo para ele, conversei com ele. Pô, que orgulho, Neymar é um cara que eu sempre admirei. Sem dúvida. Entendeu? Um baita do veterinário que eu sempre admirei, pediu para eu ir lá dar uma segunda opinião para ele. Ele não foi junto, porque ele não queria ter interferência nenhuma no meu atendimento, para eu dar a minha opinião sobre o caso. Juntos a gente chegou numa conclusão que fez bem pro cavalo e que é nosso objetivo. Sem dúvida. Isso que é o legal, é o bem pro cavalo. Então, hoje eu acho que eu cheguei nesse ponto, que é um ponto que eu sempre quis estar. Numa conduta de poder entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, poder conversar com todos, ter uma boa relação com a maioria dos veterinários, por tentar manter uma conduta, antes de tudo, ética. Uhum. Tá? Eu acho que se especializando cada vez mais, cursos, eu sempre estou fazendo cursos, webinars, sempre estou conversando com muitas pessoas, e é isso, cara, e tentando ser cada vez mais assertivo. Agregador. Não, e assertivo, que quando você tem um diagnóstico assertivo, a chance de você ter sucesso na terapêutica é muito maior. Sim. Se você não tem um diagnóstico assertivo, a tua terapêutica... Ontem essa égua com hematoma etimoidal, cara, a gente demorou 20 minutos, ela começou com sangramento unilateral, a gente já chegou, fez a endoscopia, localizou o hematoma etimoidal, já montei o raio-x, fiz o raio-x para poder ver o tamanho do hematoma etimoidal, para poder pensar na conduta que eu teria após hematoma etimoidal. A literatura cita que hematomas de 5 a 7 centímetros, até 7 centímetros, você pode tentar usar a injeção com formalina para diminuir o tamanho dele, acima de 7 centímetros não. Então foi essencial a gente ter feito o raio-x. E esse conhecimento técnico, né? Exatamente, foi essencial a gente ter feito poder tomar uma decisão. Porque em 20 minutos a gente já viu que o hematoma tinha mais de 14 centímetros, então não ia adiantar fazer a formalina. E a ideia é a sinusotomia, já conversei com o proprietário, já autorizou, a gente já está dando andamento nisso. Então, em 20 minutos, meia hora, a gente chegou num diagnóstico relativamente complexo, fechado, já conversou com o cirurgião, mandei tudo pro cirurgião, o cirurgião ainda respondeu falando, belo estudo. Porque foi um estudo completo, tinha imagens da endoscopia, imagens do raio-x, ele falou, belo estudo, tal, a ideia é essa. Conversamos, tal, já chegamos numa decisão, e acho que a medicina veterinária integrativa é o caminho da veterinária hoje, porque está saindo muito profissional, e acho que
a especialização é o caminho, cara, porque ninguém é bom em tudo. E especialistas mesmo, não que usam 5 terapias e fala que é especialista no negócio, entendeu? Bater ferradura não faz de você um especialista em ferrajamento. Vai muito além, o conhecimento vai muito além. E eu não me digo especialista em nada, porque especialista depende de uma série de outros fatores. Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que eu falo muito com quem quer seguir o caminho da nutrição, requer muito estudo, requer muitas experiências, requer um conhecimento fisiológico, um conhecimento clínico, uma interpretação da clínica, da fisiologia, de saber que era um papel nosso que nunca foi valorizado pelo veterinário. Sem dúvida. Nós sempre deixamos a cargo do zootecnista. Sim. Só que a partir do momento que esse conhecimento nutricional começou a interferir na saúde, na performance do animal, aí começou a voltar para o veterinário essa importância e a atenção do veterinário. Então hoje por isso que você consegue ver aí vários cursos de gastroenterologia, né? Como está tendo agora de neonatologia. Sim. Quer dizer, porque eles observaram que esse período, essa ciência dessa especialidade é importante. É importante. E é importante e a gente tem que se especializar mesmo e cada vez mais colegas veterinários também me procuram. Não estou com um caso assim, assado, o que você acha? Como que a gente pode fazer? Eu me sinto muito honrado também disso, de fazer parte disso, poder colaborar dessa forma. Dá uma honra enorme. E exatamente, eu acho que é um grande presente, eu acho que é um reconhecimento do que você fez. Por isso que você, como eu, nessa parte, nós somos bem... gostei muito de ouvir você falar que estou satisfeito profissionalmente daquilo aonde eu cheguei. Tô satisfeito. E acho que a idade só me fez mudar uma coisa aí, que eu falo... eu não passo a mão na cabeça. E acho que isso é legal também, porque tem gente que, sabendo disso, quando eu elogio, meu amigo, é porque eu realmente gosto daquilo e daquela pessoa. Agora, por exemplo, foi o que você falou, você brincou comigo um dia, falando, pô, você não é bravo assim, você tá meio bravo no Instagram. Eu falei, não é, que às vezes eu perco um pouco a paciência com coisa que é errada, cara. Sim. Então, isso eu pretendo continuar também. Se precisar... facilitou, falar, não, é verdade, porque é importante a gente também faz divulgar, parte do Hélio, né? Divulgar o que é certo, cara. Verdade. Porque tem gente divulgando o que é errado, se eu ficar quieto, eu sou cúmplice dessa informação errada. Se eu vi uma informação que é errada, que eu tenho certeza que é errada, que eu posso falar que é errada, pô, uma pessoa dando um laudo no raio-x completamente errado. Não, isso daí é fisiológico, não é patológico, tem isso. Então, isso conte comigo também para continuar batendo. Sem dúvida. Hélio, a família Univita agradece muito, eu agradeço muito sua presença. Fiquei muito feliz. Thalita falou assim, o Hélio vai, só dessas você não me chama. Eu fiz uma piadinha aí. Porque realmente você é uma pessoa muito bacana de estar por perto, cara, de verdade. Obrigado. Desse meio nosso, assim, eu costumo estar de perto de muitas pessoas e você é uma pessoa de luz, assim, que é muito... as pessoas que ficam com você, até as meninas que acompanham você no dia a dia, pode dizer. É gostoso estar com ele, né? O ruim é só o susto que ele dá dirigindo quando vocês dormem. Não, o susto mas normalmente... é bom dia também, né? Ultimamente eu tô falando, elas entram no carro e falam, bom dia, eu falo, só se for pra você. Já começa meio-dia. Só pra quebrar o gelo. Só pra quebrar o gelo, né? Tá certo, não tem que parecer mal. Não precisa ser mal, só tem que parecer. É verdade. Mas você é uma dessas pessoas bacanas, boas de estar junto. Então, muito obrigado pela sua presença aqui de coração. Eu que agradeço aí a oportunidade, sempre bom aí estar batendo papo e tentando ajudar de alguma forma, tanto o mercado equestre como o veterinário aí, para essa nova geração. E volte sempre. Valeu. Pode voltar. E você de casa, fico esperando para o nosso próximo episódio, que vai ter uma visita bacana, vai ser um pouquinho diferente, pessoas vão participar aqui e tem muita novidade, falando mais de cavalo, mais de provas, mais de competição, mais de tratamento, de alimentação, de dieta, de lesões, tudo que você imaginar sobre cavalo aqui tem. E com as pessoas melhores que nós encontrarmos e todo mundo está convidado, tá certo? Até a próxima, gente. Se Deus quiser, espero vocês aqui. Valeu!